esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Quando nós amamos, Deus se revela. E nós começamos agora não apenas a entender as dimensões espirituais, mas Deus mexe com os nossos olhos. E a gente passa não apenas a ter a mente de Cristo, que conhece as coisas do Espírito, mas nós passamos a ter também os olhos de Jesus. É isso que Paulo está falando. Olha, eu quero que o amor de vocês cresça para com Deus, porque vocês vão entender uma dimensão nova do Espírito, mas Deus vai dar para vocês uma nova percepção. É como se nós começássemos a enxergar a vida, as pessoas, o passado, o presente, o futuro, o que fazemos, o que deixamos de fazer, o sentido da nossa existência, as possibilidades, agora na perspectiva do Todo-Poderoso. Quer ver que coisa tremenda? Eu olho para a minha vida, você olha para a sua vida, e isso é natural, porque nós somos humanos, na perspectiva humana. E o que é isso? A gente faz uma leitura do cenário. O cenário é esse, as coisas são assim, estão acontecendo desse jeito. A gente abre as nossas contas, olha, a nossa situação financeira é essa, e todo mundo tem que fazer isso, está certo? E às vezes a gente entra em desespero, porque o cenário está ruim, e a gente olha para a conta, está pior ainda, não é verdade? E a gente perde a perspectiva. E aí Deus fala assim, olha, se você me amar mais, e se você me buscar mais, eu não somente vou revelar para você as coisas que estão acontecendo na dimensão espiritual e no mundo espiritual, mas eu vou revelar para você como eu estou vendo as coisas que estão ao seu redor. E a gente começa a ter uma outra perspectiva da vida. A gente começa a olhar a vida na perspectiva dos olhos de Jesus, na perspectiva do Todo-Poderoso. E para mim, uma das grandes dificuldades de se viver a verdadeira espiritualidade é justamente a nossa percepção, pois nós olhamos a vida, as pessoas, o passado, o presente, o futuro, somente na perspectiva dos olhos humanos. E aí, o sentido de propósito pode sumir em meio aos dias escuros da nossa existência, e a nossa esperança se perde simplesmente na nossa finitude mortal. Mas quando nós temos os olhos do Eterno, do Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas, muda a nossa percepção, tanto em relação a nós mesmos, quanto em relação às pessoas que estão à nossa volta. E uma das coisas que muda, queridos, quando a gente tem os olhos do Senhor Jesus, é que o milagre deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma certeza. Está entendendo? Quando eu olho a vida na perspectiva do olhar de Cristo, milagre deixa de ser possibilidade, passa a ser certeza. Essa semana, a Cleusa comentou comigo de uma senhora com quem ela conversou, que estava com um problema com a filhinha, e a filhinha estava com uma otite muito, muito séria, muito doída, aquela dor lacerante, e já não sabia mais o que fazer. E aí a filhinha e a mamãe disseram assim: nós cremos que Jesus pode tirar essa dor, nós cremos que Jesus pode curar. Ele já fez isso quando você estava lá no hospital, você lembra quando aconteceu isso? Você teve aquela situação. Então, o que é uma dorzinha de ouvido?
E aí a filhinha e a mamãe se ajoelham, e começam a orar, e começam a orar, e começam a orar, porque ela estava olhando a otite, já tinha ido no médico, já tinha tomado remédio, ela estava olhando a otite não mais na perspectiva humana, mas estava olhando a otite na perspectiva dos olhos de Jesus. E você pode adivinhar o que aconteceu? Você sabe já o que aconteceu? A otite passou, eles foram viajar, já estão passeando. Por quê? Porque quando a gente olha a vida e as coisas na perspectiva dos olhos do Senhor Jesus, milagre deixa de ser possibilidade e passa a ser certeza. Porque o que é um milagre? O milagre não é o sobrenatural, o milagre não é aquilo que foge ao controle humano. E quando eu estou olhando na perspectiva do Todo-Poderoso, o que é o milagre? É a coisa mais natural que possa acontecer, porque Ele é sobrenatural, Ele é o Todo-Poderoso, está entendendo? E aí a gente começa a olhar a vida, os desafios, os problemas, as dificuldades, as incertezas, na perspectiva do Todo-Poderoso. E Deus começa não apenas a nos direcionar, mas nos dá uma percepção do que está acontecendo sobre uma outra visão. Ah, como nós precisamos dos olhos de Jesus. Porque quando a gente tem os olhos de Jesus, a vida passa a ter sentido em qualquer circunstância. E é isso que Paulo estava tentando ensinar aos filipenses, porque ele estava entendendo que a vida tem sentido até diante da morte. Porque ele vai escrever no capítulo 2, que a morte para ele era lucro, porque ele não estava olhando a vida na perspectiva dos olhos humanos, mas ele estava olhando a vida na perspectiva dos olhos de Deus. Então o que é a morte? A morte é a passagem para a vida eterna daquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então nem vida, nem morte, nem nada que está acontecendo pode frear o servo de Deus que enxerga a vida na perspectiva dos olhos do Senhor Jesus. Mas como é que os olhos do Senhor são gerados? Pelo amor em nós. À medida que nós amamos ao Senhor, nós começamos a buscá-lo. E à medida que a gente começa a buscar mais intensamente a Deus, Deus se revela para nós. E a realidade sobrenatural começa a ser conhecida pela nossa mente. E aí, essa realidade sobrenatural do Deus vivo influencia a nossa percepção. E é por isso que o Senhor Jesus vai advertir, ele diz assim em Mateus 6, versos 22 e 23, os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Está entendendo o que Jesus falou? Se os seus olhos não conseguem perceber a vida na perspectiva de Deus, então, Deus que é luz, não pode iluminar a tua vida. E aí só sobram trevas. E aí eu vou olhar na perspectiva da escuridão. E a gente vai enxergar o quê? Escuridão. E o que vem? Desespero, medo, angústia, sentimento de abandono, raiva das pessoas, raiva da vida. Mas se os nossos olhos são tocados, e se a gente, pelo conhecimento da presença do Senhor, pode enxergar a vida na perspectiva de Deus, coisas tremendas de Deus vão acontecer, com certeza, mas antes que elas aconteçam, a gente começa a perceber as possibilidades de Deus. E aí milagre deixa de ser possibilidade e passa a ser certeza. A minha pergunta é:
como é que vão os seus olhos? Que lentes você tem usado para enxergar a vida? E como essas lentes estão ajudando ou atrapalhando você para refletir, para perceber essa realidade? Será que aquilo que você está enxergando ajuda você a perceber o amor de Jesus por você, o amor que você tem pelo Senhor Jesus? Quem sabe hoje o Senhor o trouxe aqui porque você está precisando de uma bênção, como aquela que Paulo pediu aos irmãos de Filipos. Senhor, que o amor dessa gente cresça a ponto de mudar os seus olhos. Alguns anos atrás eu estava num retiro de pastores, e é interessante como a gente percebe as coisas, né? E Deus ministra também na nossa vida, sim. E naquele retiro de pastores eu estava falando sobre família. E lá eu disse aos pastores: olha, vocês não vão sair daqui sem escrever, tá? Escrever uma cartinha daquilo de bom que existe em cada membro da sua família. Porque às vezes a gente está olhando para a família e está vendo tudo que está errado, mas a gente não é capaz de perceber as coisas boas que Deus colocou no meio da nossa casa. E aí, alguns pastores fizeram isso no primeiro dia, e eu cobrava, no segundo sermão eu continuei chamando, dizendo: quem não fez, você vai fazer, tem que fazer, você não pode sair daqui. E chegou no último dia, na última noite, eu dei aquela dura, porque tinha muitos pastores que não tinham feito. O povo duro de coração, tem que se converter, e assim foi. E naquela noite, um pastor pegou o seu bloquinho e foi escrever a sua lição. No dia seguinte, eu estava saindo daquele retiro, e eu tinha um voo para pegar, ele estava em cima da hora, e aí aquele pastor me segurou pelo braço e disse assim: eu preciso falar com o senhor, eu preciso falar com o senhor. Eu disse: meu irmão, eu vou perder o avião, eu tenho que ir embora. Ele disse: não, o senhor não sai daqui sem me ouvir. E me segurou pelo braço. Aí ele pegou um bloquinho, todo marcado com as suas lágrimas. E aí ele disse assim: sabe, eu tenho um problema de relacionamento muito grande com a minha filha. E quando o senhor mandou a gente escrever, eu resisti até a última noite, eu não queria escrever, porque eu disse: não tem nada de bom para falar dessa menina, porque isso aí vai ser horrível, como é que eu vou fazer? Vai ser uma mentira. Mas quando eu sentei para pensar e escrever, Deus começou a mudar os meus olhos, e eu comecei a perceber tanta coisa preciosa nessa menina que eu nunca disse para ela. E à medida que eu ia escrevendo, Deus foi quebrantando o meu coração para dizer: que coração duro é o seu, que olhar escuro é o seu, olha quanta coisa bonita tem nessa vida, você só fica fixado nisso, naquilo e naquilo outro, muda a tua visão. E eu vim mostrar para o Senhor meu bloquinho, todo marcado pelas lágrimas. Queridos, às vezes a gente está enxergando a vida que nem aquele homem, e Deus precisa mudar o teu olhar, o teu coração, a tua visão, e quem sabe marcar o teu bloquinho com as tuas lágrimas. Mas isso vai acontecer na medida em que a gente busca esse Todo-Poderoso, e a gente começa a amá-lo, porque aí Ele muda a perspectiva dos nossos olhos, e a gente começa a enxergar aquilo que Deus quer fazer, como Ele vai agir, de que maneira Ele vai agir, como as coisas do cenário vão ser tocadas pela graça de Deus, e milagre deixa de ser possibilidade e passa a ser certeza. E a gente começa a orar, e a gente começa a agir na base de uma loucura, porque o mundo vai chamar a gente de louco, que é a certeza do milagre de Deus na nossa vida. Segunda coisa, segunda palavra, na verdade terceira do nosso estudo,
é que o amor não apenas faz-nos ter a mente, o amor ao Pai, amor a Jesus, amor ao Espírito Santo, que se revela em busca, não faz apenas a gente ter a capacidade de conhecer ou ter a mente de Cristo, e nem tampouco somente influenciar a nossa visão e ter os olhos de Jesus, mas, queridos, esse amor faz com que a gente tenha as mãos do Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda, diz assim, verso 10, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Amor que nos leva a buscar, conhecer e ver, nos ajuda a discernir. Agora, o que é discernir? O latim, a palavra discernir vem do latim, discerno, discernere, que quer dizer separar, distinguir, reconhecer, decidir. Os dicionários da língua portuguesa dizem que distinguir é ter clareza, entender alguma coisa com propriedade, criar uma opinião acerca de, avaliar bem. Discernir é antecipar intencionalmente. Quando Paulo está falando de discernir, aqui ele está falando de discernimento espiritual, porque essas são bênçãos que vêm da nossa conexão com o Todo-Poderoso, a mente de Cristo, os olhos de Jesus, e agora as mãos dele. Mas o que tem a ver discernir com mão? O discernimento espiritual é proveniente desta avaliação do que vimos com os olhos de Jesus, à luz do que conhecemos das realidades espirituais, com o propósito de agir segundo a sua vontade. Por isso, discernimento é imperativo de ação. Eu conheço a realidade de Deus lá no mundo espiritual. Eu olho para a vida e percebo as possibilidades de Deus, onde milagre deixa de ser possibilidade e passa a ter certeza. E aí eu começo a discernir os movimentos do Espírito, as coisas que estão acontecendo, e sou convocado por esse discernimento a agir, a tomar parte nos projetos de Deus. O amor que nos leva a discernir nos impulsiona a agir. E Ele nos convoca a sermos as mãos de Jesus nesta terra. E se o Senhor lhe permite discernir o sofrimento de alguém no tom da voz, a pessoa está falando, e você percebe no tom da voz que tem alguma coisa errada. Não é apenas para você saber, tadinho dele, está ruim, que coisa ruim, eu senti na voz, senti. Já falou isso? Já percebeu? Não, querido. Quando o Espírito de Deus te dá essa capacidade, não é para você fazer, não é para você saber, é para você fazer. Senhor, Tu me deste a percepção do que está acontecendo alguma coisa, então me usa para ser uma bênção nessa vida. É isso que Deus está falando. Na medida em que a gente ama o Senhor, a gente consegue discernir, mas o discernir não pode ser passivo. Discernimento com passividade é pecado. Porque a Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. E se o Espírito de Deus está movendo o teu coração, vai logo e faz o que tem que fazer em nome de Jesus. Se o Senhor lhe permite discernir o perigo que alguém está vivendo, antecipando a desgraça, você corre para salvar uma vida. Está entendendo? O que Paulo estava pedindo é que o amor que ajuda a discernir precisa sempre nos levar a agir e a demonstrar o amor das maneiras mais diversas que a situação nos peça. Com os filipenses, esse amor que discerne a necessidade do apóstolo leva os irmãos a levantarem uma oferta para o suprimento dele. Olha, quantas igrejas Paulo fundou? Você vai lendo o Novo Testamento,
você vai ver que muitas igrejas foram fundadas por Paulo. E todas as igrejas cristãs do mundo gentílico sabiam que Paulo estava preso em Roma. E a igreja de Jerusalém sabia que Paulo estava preso em Roma, porque ele foi preso em Jerusalém. Mas as igrejas não fizeram nada. Tadinho do Paulo, está preso em Roma. Mas aquela igreja de Filipos, que amava a Deus, conhecia as grandezas dos mistérios de Deus, pôde perceber Paulo lá em Roma e discernir a necessidade dele, e disseram assim: sabe de uma coisa, gente, a responsabilidade não é da igreja de Jerusalém, a responsabilidade não é da igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a responsabilidade é nossa, nós vamos fazer a nossa parte. Se os outros vão fazer ou não vão fazer, se vão pagar a conta ou não vão pagar a conta, eu não tenho nada a ver com isso, Deus está mostrando isso para nós. E eles se juntaram, levantaram oferta e disseram: Epafrodito, nós vamos sustentar a sua família aqui, enquanto você vai a Roma, e cuida do apóstolo, faz o que for preciso, porque Deus nos deu discernimento. Está entendendo? A palavra de Deus vai nos dizer que a mesma coisa aconteceu na igreja de Jerusalém. O amor de Deus, que mostra as coisas do mundo espiritual e que nos faz enxergar a vida na perspectiva dele, revela a um profeta da igreja chamado Ágabo que haveria um período de fome na terra. Está lá na Bíblia. Um período de fome em toda a terra, um tempo de crise em toda a terra. Queridos, quando é toda a terra, é também no lugar que eu vivo. Você concorda comigo? E aí, o que acontece? Aqueles irmãos que têm o conhecimento e têm o discernimento espiritual, eles entendem que eles precisavam se preparar para isto, não somente localmente, mas levantando uma oferta de amor para os irmãos de Jerusalém. E eles então se preparam para o tempo de fome na sua terra, porque Deus deu discernimento para isso, mas diz: não, Deus não apenas nos deu para nós vamos mandar para os irmãos lá de Jerusalém. E eles levantam aquela oferta e dizem: olha, isso aqui é para sustentar os pobres da igreja de Jerusalém. Eles não tinham pobres com eles? Ou eles não iam passar por necessidade? Não, todos iam passar. Mas sabe o que era? É que esse discernimento, essa maneira de enxergar antes do que as coisas aconteçam, nos convoca, é um chamado de Deus para nós sermos as mãos de Jesus, tanto para aquilo que está acontecendo aqui diante dos nossos olhos, quanto aquilo que vai acontecer lá, longe dos nossos olhos. Discernir e não agir é rebeldia ao mover do Espírito Santo. Está entendendo? Você começa a discernir, o Espírito Santo de Deus te mostra antecipadamente. E aí você não pode compreender todos os detalhes, mas você sabe, você tem direção de Deus, então você se prepara. Anos passados, já contei isso para você, a gente estava pensando em mudar de carro, e eu fui procurar carro, e eu e minha esposa começamos a olhar as lojas de carro, e olhamos para um carro, achamos maravilhoso, é esse, o preço estava bom, a condição de pagamento maravilhosa, e a gente tinha o dinheiro para fazer o negócio, e a gente vai para casa, dobra os joelhos, e pergunta para Deus: Senhor, posso fazer um negócio? Eu sou doido de fazer um negócio sem perguntar para Deus? Sou burro se fizer isso, porque Deus sabe tudo, e Ele revela, Ele dá discernimento. E o Senhor falou: agora não é hora. E eu fiquei pensando: Senhor, eu não entendi, porque agora não é hora. O carro é bom, o negócio é bom, as condições são boas. Mas Deus me deu discernimento que aquela não era a hora. E a gente disse: então, acabou o negócio, pronto.
Passam-se alguns meses, meu sogro perde tudo que tinha em São Paulo, e ele tem que passar um tempo muito difícil de vida, e porque a gente não tinha nenhuma dívida, a gente pôde sustentar a casa dele durante alguns meses, até que ele pudesse se recuperar, porque Deus nos deu discernimento. E sabe, quando aconteceu isso, eu olhei para minha esposa olhou para mim e disse: entendi, Deus já nos falou que a gente tem que cuidar deles, então agora acabou, não tem nem que conversar, vamos fazer, porque discernir e não servir, e não agir, é rebeldia contra o Espírito Santo. Então, se Deus te dá discernimento, quer seja na sua casa, quer seja na igreja, quer seja com um irmão, quer seja com alguém na rua, você não pode parar. Deus está te dando uma revelação da graça, uma manifestação do poder dele, você está olhando na perspectiva de Deus a vida, e você tem que agir na perspectiva de Deus nessa vida. Está claro isso? Porque senão é pecado. Já pensou Ágabo lá falando: olha gente, vai vir uma fome, e a gente fica dizendo: oh, que coisa horrível, vai vir a fome, ah, que coisa horrível, vai vir a fome, e a gente não faz nada. Não, tem que ser como José do Egito, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Vamos pegar os 7 anos de fartura, fazer os celeiros, porque quando vier os 7 anos de fome, a gente está preparado. E é isso que a gente tem que ser. Vai vir uma grande crise nesse país, já está aí. E Deus nos chamou para sermos a bênção para esse povo. Eu não sei como é que vai ser, mas nós vamos repartir. Nós vamos repartir o que a gente tem, nós vamos abençoar, nós vamos fazer diferença, porque Deus está mostrando isso, e nós somos a igreja do Senhor, e nós vamos ser as mãos do Senhor Jesus nessa terra. Como Ele vai fazer, eu não sei. De que jeito Ele vai fazer, eu não sei. Mas vai haver um santo movimento de amor, porque Deus está colocando gente dEle nessa terra para fazer diferença. E olha, a gente vai entrar dentro da cova do leão, mas o Senhor vai fechar a boca do leão, porque o Senhor está movimentando os seus anjos a favor dessa terra. É o Espírito de Deus quem nos dá esse discernimento, com o objetivo de sermos as mãos de Jesus nessa terra. E a grande pergunta que eu faço é: o que Ele tem dado a você em termos de discernimento? Olha, querido, se você começar a orar e buscar a face de Deus, Deus vai te dar discernimento. E o que Ele tem falado com você? E como você pode ser as mãos de Jesus nesta situação que Ele está te dando discernimento? Agora, toma cuidado, para não transferir a missão que Deus te deu para os outros. Se Ele te deu discernimento, e quem sabe não tenha dado para os outros, é porque a responsabilidade é tua. É interessante isso, né? Um dia alguém falou assim: olha, pastor, eu tenho um problema com a igreja. Eu falei: qual é o problema com a igreja? Ah, porque a igreja não faz nada pelos pobres. Aí eu fiquei bravo, falei: esse cara não sabe nada que a igreja faz. Aí eu falei assim para ele: o que você faz na terça-feira à noite? Eu estou em casa. Por que você não vem ajudar a distribuir sopa para os pobres toda noite, terça-feira? A gente vai, faz a sopa o dia inteiro, tem gente aqui que cozinha sopa, e 6 horas da tarde a gente sai para as ruas para distribuir sopa. Você quer ir lá fazer? Ah, não posso, estou muito ocupado. Eu falei: e na quarta-feira, o que você faz? Não sei, pastor, o que o senhor quer? Eu falei: não quero nada. Você falou que quer servir os pobres. Então, olha, quarta-feira a gente volta nos mesmos lugares que a gente serviu a sopa, porque outras pessoas servem a sopa na quarta, mas aí a gente vai sentar no chão com os pobres, vai conversar com o povo de rua, e vai perguntar para ele se ele quer sair da rua, porque Jesus quer fazer diferença. E se tiver um dependente de drogas que quer sair das drogas, a gente leva para casa de recuperação, a gente começa a fazer uma série de coisas assim. Quer ir lá? Pastor, não é bem assim. Está entendendo? Aí comecei a perguntar: olha, em tal dia a gente vai fazer um mutirão para construir uma casa de uma pessoa pobre, arrumar que está tudo quebrado, você quer ir lá ajudar?
Aí eu virei para ele e falei assim: querido, você não quer fazer nada com os pobres? Você quer transferir o peso que Deus está colocando no teu coração e na tua alma para fazer alguma coisa para os pobres, para os outros? E como você não faz nada, você está dizendo que os outros não fazem nada. Querido, começa, se levanta da tua cadeira e começa a fazer alguma coisa. Porque Deus está tocando é o teu coração, tenha vergonha. Querido, a gente começa a criticar tudo e a todos, e quando a gente começa a ter discernimento, Deus está dizendo: levanta, e começa a servir, começa a abençoar, e vai atrás. Eu não posso fazer tudo. Não, é verdade, você não pode, mas alguma coisa você pode. Começa com o que você pode, porque com os olhos do Senhor, milagre deixa de ser possibilidade e passa a ser certeza, e você vai lá para fazer essa diferença. Começo com o que eu tenho, com o que eu posso, mas eu sou as mãos de Jesus nessa terra. Agora, para pensar o que isso significa. Quando Jesus andou aqui na terra, e as mãos dele tocaram as pessoas, o que acontecia? Milagres de Deus. Se você é a mão de Jesus nessa terra, o Senhor vai fazer milagres. Alguns extraordinários, outros tão simples, como impedir um suicídio. Eu me lembro de um garoto adolescente aqui da igreja, que estava no ponto do ônibus, e ele viu um negócio estranho num terreno baldio, atrás do ponto do ônibus. Garoto, adolescente, 14, 15 anos, mas cheio do Espírito. Ele viu uns movimentos estranhos lá naquele terreno baldio, e aquilo começou a incomodar o coração dele, porque quando a gente olha com a perspectiva dos olhos de Deus, Deus nos dá discernimento. E ele foi e disse: sabe de uma coisa? Eu vou entrar nesse terreno baldio e ver o que está acontecendo. Olha, não é normal isso, porque num tempo de periculosidade como a gente tem, que tem boca de fumo em tudo quanto é terreno baldio, parece loucura, não é verdade? E quando ele entra lá no fundo do terreno baldio, tinha uma árvore lá no meio do mato alto, e tinha uma senhora jogando a corda por cima da árvore para se enforcar. E naquela hora Deus mandou aquele menino, e aquele menino segurou naquela mulher e disse assim: moça, não faz isso, Deus me mandou aqui para dizer que você não precisa fazer isso, tem algo tremendo de Deus para a sua vida. Eu disse: não, Deus não está nem me vendo, te viu sim, que me mandou perder o ônibus, entrar nesse mato, porque você estava aqui, porque Ele tem um plano para a tua vida. E aquela mulher não se enforcou naquele dia, porque tinha um menino de 14, 15 anos de idade, cheio do Espírito, que olhou a vida com os olhos de Jesus, discerniu com a mente de Cristo e se tornou as mãos de Jesus. Está entendendo? A gente faz o que Deus coloca para a gente, mas a gente não pode imaginar a grandeza das coisas que Deus vai fazer com essas mãos, porque naquela hora elas não são as minhas mãos, elas são as mãos de Jesus, e milagres vão acontecer. Como é que aquele menino viu, que ninguém viu no ponto de ônibus? O ponto de ônibus estava cheio, horário de escola, está cheio, mas o Senhor viu, o Senhor mostrou, deu discernimento, e aquela vida foi poupada do desespero, porque as mãos de Jesus chegaram no lugar, na hora certa, no momento certo. Não transfira a missão que Deus lhe deu a outros. Se Ele deu discernimento, entenda, a responsabilidade é tua. Talvez Deus vai até unir outras pessoas no exercício da tua responsabilidade, porque esse é o jeito de Deus trabalhar. Ele traz gente, mas se você não assumir a responsabilidade,
você vai perder a bênção de ser as mãos de Jesus. É interessante como Deus faz coisas tremendas. Quando a gente começa a ver a história de grandes movimentos de fé, de grandes movimentos de transformação social, de grandes movimentos que reescreveram a história, a gente vai ver pessoas que começaram a fazer o que lhes era possível, e Deus foi agregando outras no seu caminhar. Tinha uma senhora cristã chamada Florence Nightingale. Ela é a mãe da enfermagem moderna. E eu não sei se você sabe por que o símbolo da enfermagem é uma lanterna. Porque a gente olha, o que tem a ver enfermagem com lanterna, né? Essa mulher uma cristã, chamada Florence Nightingale, estava tendo uma guerra, chamada Guerra da Crimeia, e nessa Guerra da Crimeia, os soldados, tanto de um lado quanto do outro, ficavam largados no campo de batalha, porque era uma guerra de trincheira, e quando você se levantava, eles matavam. E então essa mulher, corajosamente, disse assim: eu como cristã não posso deixar aqueles homens feridos morrerem sangrando, cheios de dor, e você ia no campo, só escutava os gritos de dor daqueles feridos. E ela disse: no meio da noite, eu vou me vestir de branco, vou colocar uma cruz vermelha, dizendo que eu sou serva do Senhor Jesus, e vou com a minha lanterna olhar quem são os feridos, e não importa se eles são inimigos ou amigos, eu vou tratar de todos eles. E todo mundo dizia: mulher, tu és doida, vai morrer no primeiro dia. E ela foi, com aquela lanterna, com aquela cruz vermelha, e os soldados do outro lado olhavam, e diziam: mato ou não mato? O que eu faço? É uma mulher. E ela pagava, se ajoelhava diante daquelas pessoas, e começava a tratar os ferimentos, e começava a arrastar aqueles homens para tratar deles. E eles viam que eram amigos e inimigos. Quem era o primeiro que ela chegasse, ela começava a fazer. E esse movimento se espalhou pela Inglaterra. E mulheres começaram a vir de todos os lugares da Inglaterra e de outros países do mundo, para que pudessem colocar aquela roupa branca, aquela cruz e aquela lanterna, e não deixar ninguém morrer à míngua no meio do campo de batalha. E se tinha alguém que era respeitado no meio da batalha, era aquela mulher com a lanterna, com a roupa branca e com a cruz no seu peito. Coisa de doido. Mas quando eu olho e percebo a vida com a visão de Jesus e tenho discernimento, eu sou as mãos de Jesus e começo a fazer diferença. E sabe, quando eu tenho para mim que essa é a minha responsabilidade, Deus vai chamando outros e dizendo: é minha também, é minha também, é minha também. E eu não transfiro, mas eu estou lá, estou fazendo diferença nessa terra. E até hoje, você vai pegar alguém que é formado em enfermagem, o símbolo é uma lanterna. Vai dizer, teve uma mulher maluca, chamada Florence Nightingale, cristã cheia do Espírito. Eles não falam, mas é verdade, que teve a coragem de colocar a cruz no peito e fazer de Jesus, as mãos dela, as mãos de Jesus. E as suas mãos? E as suas mãos? Olha para elas. Olha, estende assim na tua frente, olha para as suas mãos. Jesus quer fazer dessas mãos as mãos dele, mãos que abençoam, mãos que curam, mãos que restauram, mãos que consolam, mãos que, entendendo as possibilidades de Deus, faz diferença nessa terra. A sua mão. E como? Deus vai te dar discernimento, e na medida em que Ele te der discernimento, começa. Por fim, o texto diz assim: para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo.
E a próxima bênção desse amor crescente ao Senhor tem a ver com o que Ele produz em nosso caráter. Se quando amamos a Deus, Ele nos dá a mente de Cristo, e Ele nos faz perceber a vida com os seus olhos, e nos dá o discernimento para sermos as suas mãos, o amor a Jesus nos leva a refletir o caráter de Jesus aqui nessa terra. É porque amamos a Jesus que isso vai começar a acontecer na nossa vida. Ele começa a trabalhar o nosso coração a fim de que possamos refletir esse caráter de Jesus. E o caráter de Jesus é pureza irrepreensível. E queridos, pureza irrepreensível não é a nossa natureza. Não tem nenhum puro, irrepreensivelmente puro aqui dentro. Você já pensou se naquele telão que está ali começasse a passar os seus pecados? Vamos fazer uma amostra dos seus pecados, os meus pecados? Olha, eu ia me esconder debaixo de uma cadeira, porque eu sou pecador e você também é. Mas Deus quer forjar em nós uma pureza irrepreensível. E olha, isso é um processo de Deus que vai levar a minha vida inteira. E quando eu tiver consertado alguma coisa que Deus não gosta, Deus vai me mostrar outra, que já está em mim, porque Ele está trabalhando o caráter dEle na minha vida. E a gente não vai conseguir mexer nessas coisas, porque a nossa natureza está sendo transformada pelo poder de Deus, se a gente não amar Jesus. É interessante porque o que Paulo está dizendo é que saber, fazer e ser sempre precisam andar juntos. Você pode saber muita coisa e não fazer nada. Você pode saber e fazer muita coisa e de repente destruir tudo, porque você não é aquilo que você sabe e faz. E nós podemos destruir tudo o que fazemos e negar tudo o que sabemos, simplesmente se não somos o que cremos. Amar a Jesus vai exigir de você uma palavra tremenda: transformação. Não dá para viver com Jesus sem santidade. Jesus não aceita uma espiritualidade meramente religiosa, de lugares e de ritos. A espiritualidade em Jesus é vida que se transforma pelo poder da ação do Espírito Santo. É vida que se rende por ter sido constrangida pelo amor de Jesus. É vida que anseia buscar crescer em ser parecido com Cristo. É imitar o seu caráter, é viver os seus valores e princípios, simplesmente porque a gente aprendeu a amar Jesus. E a gente entendeu o quanto Jesus nos ama. É o amor a Jesus que precisa ser maior que o amor da sua vida. Pois menos do que isto, Jesus não aceita. Gente, é tremendo isso. A gente não gosta de lembrar isso que está na Bíblia. A Bíblia nos ensina que a nossa relação com Deus tem que ser amor absoluto a Ele. A Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. E olha só o que Jesus vai falar. Lucas 14, 26. Quem quiser me acompanhar, não pode ser meu seguidor, se não me amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo. E Jesus está falando isso. Queridos, a gente não consegue, Deus não consegue transformar a nossa vida
se você ama mais a Jesus, ou melhor, ama menos a Jesus do que pessoas, do que coisas, do que determinados confortos que você tem ou prazeres que você busca. Aí Deus tem que dar uma revelação para você de que isso é desgraça, que sem Ele não funciona. Sabe o que Ele faz? Ele vai lá, pega a marreta e arrebenta. Arrebenta. Por quê? Porque é melhor que você entre no céu sem um pedaço da sua mão ou sem um olho, do que você estar inteirinho e ir para o inferno. Jesus é que falou. Então o que Ele faz? Ele vem e quebranta o nosso coração. Como é que Ele quebranta? Ele pega essas coisas que eu estou arraigado a elas, e que eu acho que são a razão da minha existência, e Ele diz, isso aqui não é a razão não, isso aqui vai passar, isso aqui não é, e você diz, não é, então Ele vai lá e BAM! Quebra. Aí você descobre que não é. E Ele diz, você não quer me colocar em primeiro lugar na tua vida? E na medida em que a gente começa a colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, Ele não somente nos mostra as realidades espirituais, nos dá a percepção do que Ele está fazendo, não apenas nos dá o discernimento para ser a mão dEle, mas Ele vai transformando o nosso caráter, e a gente vai se tornando pessoas que espalham o perfume de Jesus nessa terra. E por onde ela passa, essa pessoa passa, o perfume de Jesus vai acompanhando. É tremendo. Hoje Jesus quer mexer no seu caráter, e há muito que mexer. Tem muito, pode ter certeza. Porque o parâmetro é altíssimo, o parâmetro é a pureza irrepreensível de Jesus, é a santidade dEle. Mas Ele quer construir em você e em mim um caráter de pureza que vai crescendo em irrepreensibilidade. Mas não dá para fazer isso sem entrega incondicional. A última coisa que Ele vai falar é que, quando tudo isso acontece, frutos de justiça começam a brotar na terra. Não apenas justiça propalada, mas justiça que começa a ser executada. Eu não tenho tempo de falar sobre isso aqui, mas é uma consequência natural. Mas hoje eu queria terminar orando, como a gente sempre faz. A gente sempre ora. Eu queria que você entendesse o que Deus quer fazer com você. Há coisas tremendas de Deus que Ele quer fazer em você e através de você. Mas para isso tem que começar uma jornada de gente apaixonada. É interessante como a pessoa apaixonada faz loucuras, não é verdade? Eu estava apaixonado pela Cleusa, a gente estava namorando, e ela estava na praia. E eu estava numa cidade do litoral de São Paulo, e ela estava numa outra cidade do litoral de São Paulo. E choveu uma tromba d'água. Mas eu queria ver a minha namorada. Aí eu peguei um ônibus e tentei chegar na cidade que ela estava. O ônibus não conseguiu entrar na cidade porque estava tudo alagado. Mas eu não queria voltar para casa. Aí não tive dúvida, fui andando no meio da enxurrada até chegar na casa em que ela estava. Não consegui voltar para a minha casa, porque estava tudo alagado. Mas é coisa de doido, de gente apaixonada, não é assim mesmo? Queridos, Jesus quer que você seja apaixonado por Ele, assim como Ele é apaixonado por você, porque Ele deixou o céu dEle, a glória dEle, o poder dEle, se esvaziou para caber na forma humana, para nascer aqui entre nós, tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, descer ao Hades, que a gente chama inferno,
tirar das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, um amor apaixonado desse pede um amor apaixonado do nosso coração. E aí, Paulo fez uma oração de bênção. Uma oração de bênção. Pai, eu queria deixar a maior de todas as bênçãos para esse povo da cidade de Filipos, meus irmãos amados, que o amor deles cresça. E nessa noite eu queria orar por você, como Paulo orou por aquela igreja, que o amor de vocês cresça. E olha, eu não vou chamar ninguém aqui na frente hoje não, porque essa oração eu preciso, e essa oração você precisa, todos nós precisamos dessa oração. Então, eu queria convidar todos vocês para ficarem de pé, e eu quero pedir que o amor do Senhor Jesus no seu coração cresça. Você quer essa bênção? Quer? Mas você entende a implicação? Porque na medida que esse amor crescer, você vai começar a buscar Jesus, numa intensidade que você não busca hoje. Hoje pela manhã eu falei muito claramente isso, olha, não se conforme com a mediocridade da tua vida espiritual. Quando a gente ama o Senhor, a gente não aceita mediocridade de vida espiritual, a gente vai querer mais, a gente vai ter hora marcada com Deus, porque a gente quer estar na presença dEle, mas enquanto Ele está fazendo isso, Ele vai revelar coisas tremendas para você, Ele vai abrir os céus, você vai conhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, você vai ver como é que os anjos ministram, você vai entender os dons do Espírito, porque Ele vai começar a derramar sobre a tua vida. Mas enquanto Ele estiver fazendo isso, Ele vai te abrir os olhos para perceber e enxergar a vida nas perspectivas de Deus, e vão te chamar de maluco. Escreve o que eu estou falando, eu falei sobre isso de manhã, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só são discernidas espiritualmente, e quem não é espiritual não entende as coisas do Espírito, antes são loucura, diz a Bíblia. Vamos chamar esse cara é doido, ficou doido, aleluia, porque a loucura dos homens, né, aquilo que é loucura para os homens é sabedoria de Deus nessa terra, e a gente vai estar vivendo isso, e aí Deus vai te dar discernimento, e olha, quando Deus dá discernimento, você não vai conseguir ficar sentado, você vai servir, e não importa se você tem um cargo, se você foi chamado, se alguém te pediu para fazer alguma coisa, Deus vai te dar o discernimento. Se for preciso entrar num terreno baldio para tirar alguém que está se enforcando, você vai, porque o Senhor está te mandando, e você não vai sem entender, que negócio é esse que eu vou fazer nesse terreno, e quando você chega lá, diz: obrigado, Senhor, porque agora eu entendo o que o Senhor está fazendo aqui, e Deus vai começar a trabalhar a tua vida, teu caráter, teus valores, tua família, teu lar. Quer isso? Você quer? Tem certeza? Então eu vou orar por isso. Posso orar por isso? Você concorda? Então curva a tua fronte, vamos clamar. Querido Senhor, o apóstolo Paulo pediu uma bênção a favor dos filipenses. Ele pediu uma coisa muito simples e ao mesmo tempo tão grandiosa: que o amor deles cresça. E eu quero orar, Senhor, para essa congregação, que é tua congregação, que é teu povo, que foram marcados pela graça de Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, que o amor deles cresça, 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 que o amor deles cresça em todo conhecimento, que o amor deles cresça em toda percepção, que o amor deles cresça em todo discernimento, que o amor deles cresça em frutos de justiça nessa terra,
que o amor deles cresça em pureza irrepreensível, que o amor deles cresça, e que nós possamos enxergar com os nossos olhos aquilo que transparece na vida do que vai lá dentro do coração. Ó Pai, toma a família deles, toma a casa, toma os seus queridos, toma os seus empregos, toma, Senhor, nas tuas mãos os seus problemas, as suas lutas, os seus medos, porque na medida em que o nosso amor cresce, ó Senhor, a segurança do Senhor vai em nós, e mesmo que a gente tenha que entrar num campo de batalha, carregando a arma da luz de Jesus e a cruz no peito, o Senhor vai fazer diferença por nós. Faz isso aqui, Senhor, faz isso aqui, faz isso comigo, faz isso com os meus irmãos, porque nós queremos que o amor do Senhor cresça em nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora dá a mão para quem está perto de você, e a gente vai terminar cantando uma canção de amor a Jesus. Você já cantou uma canção de amor? Essa canção é muito simples. Dá a mão, fecha a corredor aqui, fecha isso, lá em cima também, chega perto, o povo de Deus, um do outro, mesmo que você tenha que mudar de lugar, chega pertinho. O povo de Deus vai cantar uma canção de amor, e é uma canção universal. Todos os povos da terra, todas as línguas do mundo, e até os anjos vão cantar e cantam essa canção, porque essa canção tem uma palavra só: aleluia. Aleluia, que quer dizer louvado seja o Senhor, louvado seja. Sabe, em qualquer lugar do mundo essa palavra é a mesma, aleluia. E os anjos, quando cantam lá nos céus, também dizem aleluia. Então você imagina que os apaixonados por Deus no céu e na terra estão cantando agora aleluia. Canta com a gente.